Oi, pessoal, tudo bem? O telefone deu uma reinicializada sem perguntar nada, simplesmente cortou a live, tá? Então a gente vai começar a entrar ao vivo de novo, tá? Foi. Entrando ao vivo de novo, a Lê já tá esperando, tá? Pra gente continuar. Foi uma pena, porque acho que a gente não vai conseguir gravar, né? A, a live. Olê, tá falando pro pessoal. Do nada o telefone começa, reinicializa. Eu nunca vi ele fazer isso. Mas, Eu ó, não acredito que eu não vou conseguir gravar essa live. Nós vamos ter que fazer outra, tá bem? Começar do zero depois, tá? isso Porque, foi para a gente começar de novo, exatamente. Não, a gente faz outra, pode deixar, viu? Ô, Dê, oh, meu Deus. não, Ai, ó, querido. mas tá tão, meu Deus, que é tanta alegria, eu acho que a alegria é tão grande da gente estar partilhando tudo isso, né? E assim, eu vi alguns comentários agora, eu falei, meu Deus do céu, olha que coisa boa, né? E não, é isso mesmo, não tem problema, né? Mas o que que nós É, temos, o que que nós falávamos? Ai, meu Deus do céu, agora eu já nem lembro. então, nós estávamos falando, e eu acho que a gente pode, né, comentar algumas coisas de novo, até para a gente deixar essa live gravada, porque nós falamos, você falou tantas coisas que são fundamentais, né, que nós estávamos falando um pouco de todo esse processo, Do essa jejum. mídia, né, e a rede social que está trazendo um pouco essas informações erradas para as pessoas e essa ideia de que algumas dietas milagrosas ou que alguns alimentos mágicos vão fazer uma diferença na vida das pessoas e de uma maneira generalizada, né? De uma maneira Exatamente. generalizada, sem trabalhar o que a gente mais preza, né? O que a gente mais preza e o que a gente, nosso princípio, vamos falar assim, mais básico, que é a individualidade bioquímica, né? E aí vou te pedir a gentileza, né, da gente começar, você falar um pouquinho de novo para a gente do que você mais percebe aí, né, que efetivamente está acontecendo e como o pessoal está chegando hoje em dia no consultório ah, com ah, ah, com todo essa gama de informações erradas, né? Como você comentou do shot de limão, De limão. do shotzinho lá de limão, que é Você, igual para todo mundo, das dietas de proteína, que a gente até já comentou um pouquinho isso, né, em algumas situações, e o quanto que isso pode sobrecarregar fígado, rim, acidificar sangue, alterar a microbiota, né? E levar a desequilíbrio nutricional. Mas você estava trazendo para a gente, e eu peço para você, né, a gentileza de trazer dar de novo, né, sobre o jejum intermitente. O quanto que isso pode interferir, inclusive, em todo. O Grazi, a cetogênica também. Eu acho que a dieta cetogênica ela acaba trazendo processos tão desequilibrados quanto o jejum intermitente. Principalmente esse exatamente. jejum intermitente que é prolongado, né? Não é aquele jejum fisiológico de 12 horas. Então, a partir daí, são fatores que vão levar a uma série de desequilíbrios e o quanto que isso pode afetar a pessoa por vários processos. Mas a Lenita estava comentando um pouquinho e uma coisa muito importante, e acho que com toda o conhecimento que você tem no processo de detoxificação, enquanto que esse processo todo, ele efetivamente pode sobrecarregar o organismo de toxinas e o que isso significa no organismo como um todo,
né? Então, por favor, querida, com você. Exatamente isso. Então, assim, só para a gente recapitular, nessa questão de jejum, eu pego muito, é muito comum, assim, sempre, né, que a pessoa diz assim para mim, eu gosto muito de responder perguntas para paciente com outra pergunta, tá? Então, eles dizem assim para mim, doutora, me diga o que você acha do jejum intermitente. Eu digo assim, eu te explico sim, mas você faz o jejum intermitente? Faço. Quando você faz? Eu gosto muito de fazer o jejum intermitente na segunda-feira, né? Como eu coloquei. Por quê? No sábado, começa na sexta-feira com abuso de bebida alcoólica, churrasco, exagero de doces, massas, assim. Se já vem desequilibrado, no final de semana é um desequilíbrio absurdo. E aí, o que acontece? Na segunda-feira almoça e fica em jejum. Depois vai almoçar na terça-feira. Eu falei, não, aí, né, quando eles me dizem isso, eu já estou no momento que eu já entendi todas as queixas dele, né? O porquê que ele falou, tá explicado, agora tá explicado, né? Por que que tá aqui? O intestino não funciona, por que que tem essa enxaqueca, por que que é comum sinusite, rinite, a mulher infecções urinárias de repetição. Então você começa a entender por que tem todo um desequilíbrio e naquele histórico ali uso de antibióticos constante, de anti-inflamatórios e por aí afora. E aí, por que que isso é muito prejudicial, Denise? Porque assim, o que que acontece? Para que aconteça, né? Primeira coisa que a gente tem que entender, as toxinas, elas são lipossolúveis e elas ficam acumuladas em tecido adiposo. Onde nós temos gordura, as toxinas ali, eu costumo brincar, eu falo, mentalizem assim, é bercinho para toxina. Toxina é que acumular, é o bercinho da toxina. Então ela vai se acumular nas glândulas, no tecido adiposo, sistema nervoso central, né? Onde tem gordura, está tudo ali. E aí, o que que acontece? Imagina que passou, né, jacando o final de semana inteiro. É um momento, eu falo para o paciente, o teu organismo está pedindo a Deus para que na segunda-feira entre nutrientes e não essa carga tóxica que ele recebeu no final de semana. E aí, o que e nutrientes, pelo amor de Deus, o que acontece? Nutrientezinho, pelo amor de Deus. Um nutrientezinho, não é verdade? Um complexo B, para ajudar ali, né, nas reações de fase 1, por exemplo, ali envolvendo citocromo P450. Meu Deus do céu, quantos nutrientes! Olha, né, na aula de pós, você sabe disso, a gente passa muitas horas falando só sobre nutrientes. Depois a gente lista, a gente faz assim, aquele esquema que é clássico, que tem até hoje, os nutrientes fundamentais para fase 1, para fase 2 e para fase 3 de detoxificação. Se nós não temos nutrientes com esse jejum, o que vai acontecer? Primeiro, não temos cofatores, os nutrientes fundamentais para as enzimas de fase 1 e fase 2, para que toda essa maquinaria enzimática aconteça para metabolizar essas toxinas. E segundo, quando eu tenho quebra de tecido adiposo, o que vai acontecer? Eu tenho todas essas toxinas na circulação e aí nós vamos proporcionar o pior efeito no organismo de um ser humano, que é a translocação de toxinas. Isso é muito, muito prejudicial. Então, eu falo isso porque, Denise, me dá um peso na consciência lembrar que era isso que eu fazia lá no passado. Quando eu tirava a dietinha aqui do armário de 1.800 calorias, de 1.200 calorias, onde não podia entrar um abacate, porque era calórico, um azeite, que era calórico. Não podia entrar uma oleaginosa, porque era calórica. Então, você imagina, trabalhava com a questão das calorias. O que acontecia? Eu desnutria o organismo das pessoas. Não, agora, e o pior, né, Lê? Peito de peru light, queijo cottage 0% de gordura, pão integral light, acompanhado de Clyde. E aí vai depois, né, fazer... Leite desnatado. E o leite desnatado? Desnatado.
Agora é sem lactose para ajudar, né? Sim. Agora é o lac-free, desnatado e por aí afora. Então, Denise, olha, eu penso assim, né? É tão simples, não é? É tão gente, não é? Não, olha, primeiro, né? A gente, assim, eu falo falando um atendimento, né? Acolhida, né, desse paciente. Que delícia, né, que a gente está agora está aqui, né, eu estou fazendo só atendimento online, desde março do ano passado. Mas eu atendo muitas gestantes, muitas lactantes, muita introdução alimentar. Por mais que eu higienize esse consultório, eu fico pensando, esse vírus cada vez mais está uma incógnita, né? Então vamos ficar no online. E, e aí, primeiro pensando na acolhida, né, desse paciente, o quanto eles chegam com tantas necessidades, com tantas informações erradas, é isso que você falou. Primeiro, nessa acolhida, muitas vezes tem vontade de falar, ai, gente, chega, pelo amor de Deus, respire e pense, é alguém que precisa muito de mim, não é verdade? Não meu, nem da Denise, é do nosso trabalho, é do nosso trabalho. Quanto eles Com precisam de certeza. mim, não é? E em seguida é fazer todo um trabalho de desconstruir esses conceitos errôneos que essas pessoas têm. E isso não é fácil, porque enquanto nós estamos aqui dizendo a importância de hortaliça e fruta, a gente sabe que tem um monte de pessoas com as low carb, que não pode comer fruta, não pode comer fruta. Pensa um Não, como negócio se desse. fruta fosse carboidrato, né? Quer dizer, além de tudo, considerando fruta carboidrato, legume. O pessoal Legume, entra, é absurdo. Não pode comer carboidrato, então não pode comer abóbora. Então não pode abóbora. comer cenoura. Ou seja, Sim. você vê o pessoal entrando num processo, e aí até as meninas estavam perguntando se os legumes, verduras e frutas que não são orgânicos, se eles perdem nutriente. Perdem fitoquímicos, perdem nutrientes, mas a gente tem que fomentar o máximo que puder o orgânico. A Lenita faz um trabalho fantástico com CSA, mas o que mais importa e que precisa é fazer as pessoas comerem legume, verdura e fruta, tá? E aí a Exatamente. gente fala assim, menina, mas se fosse orgânico, então é uma beleza, né? Então é claro que a gente também pode facilitar, pode falar lugares que acha com facilidade, porque a gente aqui em Exatamente. São Paulo nem sempre tem a facilidade de ter o trabalho do CSA, mas a gente tem as feiras orgânicas, a gente Isso. tem muito. Nós temos aqui agora do lado do consultório uma casa só que vende só coisas orgânicas e assim, de qualidade legal, de preço super legal. Então, a gente consegue hoje fomentar o uso do orgânico, que há pouco tempo atrás a gente não conseguia muito fazer isso. E a hora que você Exatamente. fala assim, legumes, verduras, frutas orgânicos com mais vitamina, com mais mineral, sim, mas principalmente com muito mais fitoquímicos, Muito né? mais Que é químicas, né? fundamental. Aí você vê a pessoa se entupir de proteína, não come carboidrato, tira fruta, não come legumes, né? E aí você fica pensando como é que o organismo dessa pessoa vai funcionar. Vai funcionar. E é por isso, Denise, que a gente vê assim, é tanto desequilíbrio. Quando a gente faz ali a avaliação de sinais e sintomas, você fala, meu Deus, como essa pessoa conseguiu gabaritar isso tudo? Não é assim na tua lista Peguei de sinais hoje e uma que sintomas? gabaritou. Uma beleza. Gabarita, gabarita tudo aquilo, mas por quê? Ó, é exatamente isso, né? E aí, por isso que eu falo, né? Quantas coisas precisam ser mudadas nesse nosso Brasil? Ó, o PARA, né? Que é aquele programa de análise de resíduos de agrotóxico em alimentos. O PARA, quando ele faz aquela divulgação, a impressão que dá é que, assim, ele tem uma série de falhas, tá? Mas uma das que eu mais critico, o PARA, como que ele pode falar tão mal, né, mostrar toda aquela toxicidade daqueles agrotóxicos, e aí eu já ouvi paciente dizendo aqui no consultório assim, doutor, eu prefiro consumir um biscoito, porque pelo menos não tem agrotóxico, uma fruta tem muito agrotóxico. Pensa a gente ouvir isso.
né? A mídia é capaz de fazer isso. Aí, essa pessoa não come hortaliças, não come fruta, se entope de proteínas, os wheys, olha, meu Deus do céu, eu falo para o meu paciente, eu uso até hoje a lista que quando você me deu aula, em 2004, que é a lista de aditivos, tá? É a primeira coisa que vai na pasta do meu paciente, agora vai pela tudo online, vai lá, os aditivos e seus efeitos no organismo. Então, o paciente tem que ler a composição. Eu falo assim, ó, não se preocupa com calorias, não se preocupa com proteína, deixa que isso a gente lê. Nós temos que ler o quê? A composição. E aí, Denise, para arrematar isso tudo, faz o jejum, né? Fica hora sem comer, e aí, quando vai comer, começa com um shotzinho de limão, pronto. É aquela história assim, muitas vezes, eu acordo, eu não como nada, aí eu tomo um café com um shot de limão e vou fazer 2 horas de atividade física. Depois eu Exatamente. volto e aí vou almoçar só lá pelas 2, 3 da tarde, certo? E vou comer de novo só no dia seguinte. Isso é o que eu tenho pego no consultório. Agora, por que que a pessoa chega no consultório? Porque está um caco. Porque está um caco Exatamente. ambulante, entendeu? Porque o organismo não funciona. Porque, como você falou, a hora que você fica aquele longo período sem se alimentar, você vai usar muito mais a proteína para dar energia do que a Exatamente. gordura. Claro que também usa gordura. Só que uma coisa que você comentou antes de cair a live foi o processo de quando você começa nesse emagrecimento absurdo por causa desses jejuns e dessas dietas cetogênicas, começa a utilizar também a gordura como energia, e quando essa gordura é utilizada, joga uma carga de toxinas lipossolúveis no organismo, que não tem como ser eliminada, circula, e cérebro, 60% é gordura. Então, você tira a energia do cérebro, entra com toxinas e o Isso. cérebro começa a produzir cortisol para poder manter o cérebro vivo. E aí o organismo vai fazendo todo esse desequilíbrio absurdo. E aí a pessoa chega e fala assim, doutora, eu tô com transtorno de ansiedade, né? Não, coração, você tá com uma baita hipoglicemia, né? Daquela que faz taquicardia, mão fria, pé frio, suor, visão turva, luzinha, estrelinha, sensação de desmaio, de formigamento. Aí o pessoal fala assim, vou morrer, né? Aí vai para o hospital e ainda sai com remédio para síndrome do pânico, né? Ou para transtorno de ansiedade, certo? Não é assim que a gente Exatamente. vê? Não é isso que a gente vai pegando? É o quadro que a gente pega no dia a dia, não é verdade? E aí, é por isso que eu falo, a importância desse trabalho nosso, né? De conscientizar, né? Seja nossas colegas. A gente sabe que tem situações, né? Que de repente, uma dieta cetogênica, mas meu Deus do céu, é muito pontual, são casos específicos. Agora, a maneira como está sendo, assim, utilizado isso tudo, Denise, realmente me assusta. Me assusta e eu, assim, né, dentro do que a gente consegue, a gente vai conscientizando, seja esse paciente, né, seja essa colega dando aula, para que realmente a coisa mude, né, com certeza. Aí as E meninas estão colocando aqui, conhece o livro Comer para Não Morrer, né? E é um pouco isso que a gente estava falando também, antes da live cair. O organismo é formado só de nutrientes. Nutriente executa a função. Não é. uhum, Eu brinco e falo que a gente não é formado nem de luz nem de brisa, a gente é formado de nutriente. E a única maneira de você pôr nutriente lá dentro para formar e fazer funcionar é comendo comida de comendo comida. qualidade, digerindo, absorvendo, né? Não aprendemos a fazer fotossíntese, isso é muito importante. E é isso que você Exatamente. falou, Lê, eu acho que é fundamental. Nós, nutricionistas, temos que saber ter a visão crítica do que está sendo falado, do que está sendo colocado. O que você falou também, eu fiquei. É uma coisa que é fantástica, que é a lei do escudeiro. Quer dizer, meu Deus, aquelas coisas básicas da nutrição, elas foram esquecidas, né? Foram esquecidas. E por que que você acha, Lê, que as pessoas têm tanta necessidade
de se colocar dessa maneira, de achar que para ajudar uma pessoa, ela tem que fazer realmente alguma coisa que seja mirabolante. Ou seja, se a gente falar comida de verdade, comida do tempo da vovó, vamos comer comida. Ai, que sem graça. Que nem um menino falou para mim uma vez na consulta: você quer que eu coma arroz e feijão? Eu falei: quero, amor, arroz, feijão, carninha, legume, verdura e fruta. Né? Então é isso que eu quero. Eu digo, Denise, que a maior escola que a gente, que o nutricionista que quer fazer essa, né, não quer fazer esse simples, né? Primeiro, assim, eu acho que eu e você, até por essa questão de ser um pouco mais velha, a gente teve isso na nossa infância, né? A gente comia comida de verdade. Na minha casa Sim. nunca teve biscoito recheado, não tinha, porque na cidade não se vendia. E eu falo, graças a Deus, a gente não tinha refrigerante, iogurte, então a gente sabe o que é uma comida de verdade. A gente sabe dos benefícios e o prazer de consumir isso. Mas eu digo, Denise, que a maior escola para um profissional que não consegue entender isso é atender população carente. Quando a gente atende população carente, Isso você mesmo. na raça. Eu falo, né, quando a gente começou a pós, né, estudando, né, sobre a questão das biotas, né, e pensava no probiótico, isso, aquilo, aquele outro. Aqui em Itapecerica, eu nunca consegui aplicar isso. E aí eu dizia, poxa, mas eu não vou cuidar dessas pessoas, né, que são extremamente carentes. O que que aconteceu? O que que eu descubro? Todos os quintais de Itapecerica têm banana. Por que não trabalhar com pré-biótico amido resistente? Não é verdade? Então, no começo era biomassa, hoje a gente sabe que a biomassa tem uma quantidade bem menor de amido resistente, que a banana crua, ela faz um efeito muito maior, ou a farinha da banana verde. Então, Menos assim, trabalho e mais ação, né? e mais ação. Então, Denise, eu diria assim, olha, para quem ainda não entende isso, que é difícil, né? As pessoas que nos conhecem sabem, nós não somos contra a suplementação. Eu acho que quando tem casos que é necessário, não tem como, mas não fazer aquelas fórmulas de 800 mil reais, 1.500 reais. Não é verdade? E não ensinaram essa pessoa a comer, gente. Não ensinaram. Meu Deus do céu, tem que fazer um estágio com uma população carente. Vai atender uma população carente que vai entender os benefícios da alimentação. Eu fico tão feliz nas aulas de pós, né, quando eu faço o encerramento das clínicas, é sempre, pelo menos uns, né, vamos imaginar ali uns 20 grupos, pelo menos uns 5 ou 6 o paciente não conseguiu fazer a suplementação. Ou porque esqueceu, ou porque nessa pandemia estava tumultuado, porque, enfim, teve dúvida e acabou não fazendo. E o resultado desse paciente é maravilhoso, Fantástico. fantástico. Por quê? Porque ali tinha um plano alimentar decente, tinha as orientações de como preparar. É isso que precisa, é o mais simples. A lei de escudeiro. Gente, ó, isso aí tinha que ter, todos os consultórios tinha que ter ali as leis do escudeiro. O nutricionista tinha que ler antes de começar o atendimento e no final para ter a certeza do quanto funciona. É o simples, né? É a comida de verdade. E agora a gente está no momento ouro, né? Explorando aí todo esse universo das punks. Lembrar, né? Sempre isso que você falou, acho que a gente tem que reforçar essa questão dos orgânicos, né? A importância do alimento orgânico, e não é o orgânico lá do supermercado, mas é o orgânico do pequeno agricultor, né? O orgânico é muito além, né? Ensinar o pessoal a comer partes não que não são acostumados a comer, né? Olha só, é o lixo mais rico do mundo é o brasileiro, né? Então o pessoal fala, é comer comida de verdade é caro. Não, meu amor, vai lá na feira, tá? E pede pro pessoal, sabe aquela folha lá de cenoura, folha de beterraba que você vai jogar? Passa para cá. Né? Eu até costumo brincar porque eu falo que o meu neto ama folha de beterraba, né? Então, o pessoal não está nem acostumado a saber o que é, né? Então, com certeza, é isso, né? Você consegue evitar o desperdício, você tem um alimento extremamente mais rico, não paga mais caro por isso.
E isso Exatamente. que você falou é determinante, é a nutrição para todos, Para né? todos. É claro que a suplementação pode ser muito legal, otimiza, abrevia, né? Mas Sim, ela não determina. Quem determina é a alimentação, né? Agora, a gente tem uma alimentação riquíssima, a gente tem inúmeras maneiras. Eu fico muitas vezes na consulta assim: você já experimentou fazer isso, 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 isso? Você já pensou em fazer isso, 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 isso? Doutor, eu adoro essas dicas, eles falam para mim. E tem aquelas coisas assim, que você vai trazendo isso para a prática da comida. Eu falo que a gente fica 2 horas e meia falando da comida, depois você pega em 5 minutos, fala da suplementação, né? E prioriza a suplementação. Porque tem momentos que isso é fundamental, esse processo. Ah, doutor, eu não consigo fazer a suplementação. Então, eu vou priorizar. E eu vou trabalhar com isso, chás, eu vou trabalhar com amido resistente, quer dizer, quanta coisa dá para a gente fazer. Mas aí, Lê, volta para aquela história que a gente fala, comida de verdade. Vamos comer comida do tempo da vovó, da tá? vovó. Porque é o resgate de função é uma coisa tão louca que hoje eu atendi um retorno de uma paciente que eu atendi online também, e aquela listinha de 70 sintomas, ela praticamente gabaritou com trinta Olha, e um anos. Com 31 anos. Praticamente gabaritou. E ainda querendo engravidar. Querendo engravidar. ah, Aí meu, hoje eu atendi o retorno dela. Era outra fisionomia, era outro rosto. E aí, assim, praticamente todos os sintomas. Sabe quando você olha para o cabelo? Não é que o cabelo parou de cair, ele estava todo assim, ó, ah, com lá. fios nascendo. Todo aquele processo, todos os sintomas adequados, assim, tudo equilibrou, tá? O que eu pedi para Exatamente. comer? Comida. E para não ficar mais de 2 horas e meia, 3 horas sem comer. E suplementação básica, tá? E aquele negócio. E aí eu ainda até comentei com ela, né? É, eu falei, o que eu comentei com ela foi o seguinte: você imagina se naquele momento, né, que você estava quando você veio, você tivesse engravidado, como é que efetivamente seria, né, a sua gestação e qual a qualidade de vida que você poderia dar para essa criança? Olha agora como tá. Olha como esse processo está agora, como está em numa outra condição, né? Caiu a Lelezinha. Bom, pessoal, olha só. Parece que hoje o negócio, ó, tá, tá mais complicado mesmo para a gente. Deixa eu tentar chamar a Lenita de novo. Vamos ver se dá. Vamos ver se volta. Voltou, Lele. Hoje, ô, Lele, hoje, ó, vou te contar, hein? Nós estamos. Não Escuta, tem a hora que problema. Não tem não, nós vamos, problema. né, bem? Nós vamos, o pessoal, a gente não brincava, falava que a gente conversava 2 dias seguidos, na hora de ir embora a gente falava assim, depois eu conto o resto, né? Então é mais ou menos assim, né? Vamos embora. Hoje tá Mas você assim. sabe, na hora que parou a live, que deu uma paradinha, eu estava contando de uma paciente que queria engravidar e que ela estava que aquela paciente que estava toda desequilibrada. E aí eu comentei isso com ela. Eu falei: você imagina se você tivesse engravidado naquele momento, como seria a sua gestação e a qualidade de vida dessa criança para o resto da vida dela? E Não. agora? E agora? Olha a diferença que faz. Agora aí, por que que eu comentei e lembrei desse caso? Porque a única coisa que eu pedi para ela fazer foi comer. Eu Come. resgatei a alimentação, sabe? E resgatei Exatamente. e trabalhei com suplementação, claro que eu trabalhei, mas uma suplementação muito básica. Não é Isso. como você falou, R$ 1.000, R$ 2.000, não é isso. É aquela suplementação básica. Então, sem dúvida nenhuma, eu falo que a observação clínica é soberana, né? E Isso. tanto na tua clínica, né, como eu acredito de várias
nutricionistas e vários nutricionistas, né? Que eu já vi que tem homens aqui falando com a gente também. Então, o que acontece? A gente percebe na nossa clínica o quanto você resgata de processos crônicos de anos, anos e anos fazendo comer comida. Sem fazer. É hábito, né? Não é dieta, é hábito. E muitas vezes, Denise, o que até surpreende é assim, que quando a gente faz aquela avaliação de sinais e sintomas, o paciente volta daí 30 dias ou 2 meses, e ele diz assim, você faz a pergunta, ele fala, nossa, isso desapareceu. Quer dizer, nem lembrava. Nem lembrava, ele não tem nem noção do quanto aquele sinal e sintoma era prejudicial para ele, não é verdade? Ele achava que aquilo era normal já na vida dessa pessoa, né? Ou seja, uma dor de cabeça, enfim, alguns sintomas assim. Então é o que eu falo, a gente consegue resgatar esses processos, né? Esse paciente consegue entender os benefícios de uma alimentação. E o que eu acho mais fantástico, Denise, assim, nesses anos todos, né, praticando isso, que eu volto a insistir, o quanto eu aprendi com você, o quanto eu aprendi, você sabe disso, eu sou e serei eternamente grata, eu sempre que eu tenho oportunidade eu digo isso, né, assim, é um caminho que não tem volta, porque a partir do momento que essa pessoa, ela muda essa alimentação, o paladar dela muda. É aquela pessoa que fala, poxa, não consigo mais consumir isso. Então, é um processo natural. Assim, eu nunca vi um paciente que diz assim, poxa, eu sofro para ter essa alimentação. Muito pelo contrário. Né? Cada vez mais, é aquela pessoa que na primeira consulta, eu fiz uma proposta para reduzir líquidos da refeição. Reduzir. Eu não disse para ele excluir totalmente, porque eu sabia que seria uma grande resistência. Ele volta daí 60 dias e diz, eu consegui excluir e eu estou muito tranquilo sem líquidos na refeição. Porque tudo é o que a gente sempre fala, né? Tudo começa a funcionar, vai funcionar, e esses processos vão mudando, e é tanto benefício que o paciente sente que ele muda, não tem como. Né? E ele consegue adotar esse estilo de vida. Por isso, Denise, que eu não gosto dessa palavra dieta. Quando meu paciente fala para mim dieta, eu digo, não, pelo amor de Deus, não fala isso. Esquece essa palavra. Não existe isso. Nós não praticamos. Eu tenho certeza, você não aplica dieta nos seus pacientes, eu não aplico, e tenho certeza que muitas de nós não aplicamos, né? Nós trabalhamos o quê? Com a comida de verdade. Né? Ai, que dieta você vai me passar? Eu falo, não, vamos negociar aqui um plano alimentar, né? Eu acho que é um nome que casa muito melhor. E corrigir, né? Corrigir esses erros, né? Longos períodos sem comer, num jantar, comer lanche, comer tarde da noite. Então, eu falo que é o hábito e é o comportamento alimentar. Então, a hora que a gente resgata isso, você resgata a função. E quando a pessoa funciona, ela não quer não funcionar. Exatamente, exatamente. Né? E aí, assim, não tem volta, né? É aquele paciente que passa com a gente uma vez por ano. Nossa, eu tenho muitos, né, pacientes assim, famílias, que eu vou, esse ano de 2020 parou isso, mas fizemos online. Mas o que passa uma vez por ano? Eu vou lá na casa, a gente conversa, né? E a gente quer saber se tem novidades, essas coisas, né? Como é que faz uma avaliação, e a gente só vê assim, progresso, né? Progresso. Cada vez mais o organismo equilibrado. Você falando isso, me lembrou um caso que eu atendi ontem, que foi assim, eu fiquei extremamente feliz. É uma paciente que eu atendo há mais de 4 anos, mas eu tinha atendido a última vez em 2018. E ela manteve toda a alimentação, toda a suplementação, mas um detalhe, menina nova, com lúpus, tá? Eritematoso. E a gente lá, e vamos, e melhor e tal. Aí, eu conversando com ela ontem, eu falei assim, você fez exames para avaliar como é que está
todo esse processo, porque não teve mais dor, não teve mais sintoma, não teve nada mais. Eu falei, mas e claro, sem tomar nenhum remédio, sem nada. Eu falei, ok, agora você fez os exames? Nossa, doutora, desde maio de 2020, tudo negativado. Não tô Tudo falando? negativado. Todos os autoanticorpos negativados, todas as alterações, tudo negativado. E sem nenhum sintoma. Então, é aquele processo que você fala assim: foi uma dieta ou foi uma mudança de hábito alimentar que levou a um processo de resgate de função, De função. né? E é Exatamente. isso que a gente quer, né? É isso, é esse processo de resgate de função, né? Eu já tive alguns pacientes que passaram por isso, que acabaram negativando lúpus. Olha só. Aí você fala assim: ah, então sarou. A gente sabe que é uma remissão, mas que se esse hábito que levou a essa remissão se mantém, Isso. então você mantém o organismo estável, não é? E isso ninguém vai fazer isso fazendo dieta cetogênica, jejum intermitente, zero carb, ou shot de limão, ou qualquer coisa assim. Não é isso que faz equilibrar o organismo, né? É estabelecer um hábito que leva a um saldo positivo, né? E o que a gente pega é assim, é um desequilíbrio, é como é uma bola de neve, né? Essa pessoa está num processo de desequilíbrio, apresentando cansaço, sonolência, né? Saúde mitocondrial, né? Esquece, não forma ATP, não tem energia, memória, e aí aquela pessoa assim, que não consegue se organizar na alimentação, ela não tem ânimo para fazer, para ir para o meio. A gente vê. É o círculo vicioso, né? Ciclo vicioso, exatamente. Não consegue fazer uma caminhada, uma atividade física. Claro que nós não somos os profissionais para recomendar, mas a gente sabe também dessa da importância, né? É exatamente isso. É mudar esse estilo de vida. E aí, conforme vai mudando, ela consegue se organizar, o dia da compra, né, no final de semana, ela já Aí deixa. vira o círculo virtuoso. Perfeito, exatamente. Aí é o círculo virtuoso, porque aí ela não tinha tempo para fazer uma atividade física, né, um exercício físico, e de repente ela tem tempo para isso. Não é assim? Mas por quê? Porque tudo foi se reequilibrando. Por isso, Denise, que assim, hoje, graças a Deus, as pessoas, eu acredito que com você também, não chega aqui dizendo para nós que querem, por que você está aqui, né? Eu sempre falo assim, qual é o objetivo? O que você espera da nossa consulta, né? No que eu posso te ajudar? Como é triste quando a gente ouvia lá atrás, hoje eu não ouço mais isso, graças a Deus. Eu estou aqui porque eu vou ser madrinha de casamento, eu quero perder 15 quilos, eu quero perder 10 quilos, né? Como se o peso fosse isso, né? Então, ó, aí, quantas vezes eu parei e disse, olha, o peso é a pontinha do iceberg. Você tem 35, 40, né? Enfim, lembro de algumas pacientes eu dizendo isso. Não, sem culpa, mas você provavelmente passou uma vida toda desequilibrando. Não porque você quis, mas por falta de conhecimento, até por falta de conhecimento de profissionais que te orientaram. E aí, o que acontece? Você acha que em 2, 3 meses eu vou conseguir fazer o milagre de você perder aí 15, 20 quilos? E seria até muito prejudicial. Então, ó, eu reservei aqui 2 horas e meia para nossa consulta. Fica tranquila, pode voltar, é isso no atendimento presencial, pode voltar para a recepção, a secretária devolve se você já fez o pagamento. E eu não sou o profissional que você busca. Eu não sou o profissional, porque eu tenho certeza, você passou 40 anos desequilibrando. Nós não vamos precisar de 40 anos para reequilibrar, mas com certeza, em 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e o resto da sua vida, mudando o teu estilo de vida, você terá um resultado maravilhoso.
mas não é em 2 meses, em 30 dias. Então, eu digo sempre muito isso, sabe, Denise? É assim, eu acho que é uma responsabilidade muito grande a nossa, né? De mostrar para essa pessoa que ela tem que mudar, ela tem que mudar. Não tem como, não é verdade? Porque é sair do ciclo vicioso para o ciclo virtuoso. Senão, não tem É. outra E saída. acho que uma coisa que a gente sempre coloca é que todo o processo real de mudança acontece a partir do conhecimento, Isso. né? Então, as pessoas não têm informação, elas acabam tendo informações contraditórias. Nós temos médicos aí na internet, um especial, falando que a fruta é um veneno, né? E esses absurdos. Então, é por isso que eu reservei, né, nessas três lives, eu quis trazer um pouco esse assunto para a gente debater, porque está sendo um absurdo que a gente está vendo, né? Está sendo um absurdo e a gente e esse também, Lê, que eu queria que você viesse para a gente para conversar, para expor a tua experiência, porque quando a gente tem já essa experiência de muito tempo e a gente sabe que não precisa de nada disso, a gente sabe que não precisa fazer essas dietas da lua, da sopa do abacaxi. A gente sabe que o processo é muito maior do que isso, né? Porque a gente tem o objetivo é recuperar função, né? Esse é sempre o principal objetivo, é recuperar a função. Então, com toda certeza, a gente não recupera a função se a gente não tiver matéria-prima adequada, né? Se a gente não mantiver energia regular para o cérebro, se a gente não mantiver a integridade da parede intestinal, né? Isso. E é isso, né? Eu acho que na verdade, assim, eu te agradeço imensamente por você ter aceitado aqui conversar um pouquinho comigo e com todos nós, né, sobre esse assunto. Assim, eu espero realmente, Lê, que de alguma maneira, não só aqui na live, mas como no trabalho e nas nossas nos nossos trabalhos e divulgações, e de todo mundo que está aqui com a gente, que está acompanhando e que concorda. Obviamente, ninguém é obrigado a concordar, né? Mas que Sim. concorda com isso, que efetivamente, vamos lá, vamos ajudar, vamos tentar mudar esse negócio, vamos trazer a nutrição para aquele para aquele conhecimento, para aquele embasamento da bioquímica, da fisiologia, da imunologia, né? E não dos achismos, das crenças, dos resultados Comodismo. rápidos, não é? E aí eu Isso. queria deixar um pouquinho com você, para você fazer as suas considerações finais, para a gente encerrar aí. A gente até que tem um tempinho, mas eu sei que tanto você também trabalhou o dia inteiro, a gente acaba ficando cansado, o pessoal que está acompanhando a gente também. Então, eu quero que você faça as suas considerações finais, né? De novo, super obrigada. Imagina. Ó, então assim, eu sempre falo isso, tá, Denise? E fico, né, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar podendo falar aqui, né, com várias pessoas também. Eu sempre falo, a nutrição não a gente tem que encarar como uma missão, né? É uma profissão, mas é uma missão, né? E nessa missão, a gente tem que estar atento a todo o conhecimento, a gente tem que buscar esse conhecimento e passar isso para o paciente, né? Então, a importância, eu falo muito, eu uso essa expressão, o poder do convencimento. Então, ensinar esses nossos pacientes, porque a partir do momento que nós ensinamos, não há quem faça esse paciente voltar atrás. A gente tem experiências com crianças, não é verdade? Que a É uma criança delícia. não, uma delícia. Ninguém faz essa criança comer aquilo que ela entendeu que não é interessante para ela. Então, assim, nós nutricionistas, nós temos um poder muito grande de realmente levar saúde à vida das pessoas. E que não esqueça, assim, e que cada um aqui não esqueça, né? Que nós, né? A gente fala para a gente também, né? O simples.
né? É a comida de verdade. E volto a insistir, quanto mais eu estudo, mais eu vejo a importância das leis de Escudeiro. Eu nunca vi na lei de Escudeiro jejum, dieta do abacaxi, dieta da sopa, nada. Então, shot de limão. shot de limão, exatamente, é isso mesmo. O whey em todas as refeições, não é verdade? Excesso de proteína. Então, ó, se nós entendermos, né, a importância dessa nossa profissão, de levarmos saúde à vida dessas pessoas através do simples, da comida de verdade, sem, né, máximo livre de agrotóxicos, né, não indo nos modismos aí de salmão, né, desses alimentos que eu chamo de produtos alimentícios, com certeza nós estaremos cumprindo a nossa missão, né, quanto profissional, ok? É isso que eu queria deixar para todos. E estudem, né? Eu sei que tem gente que de repente fala, poxa, mas eu consegui resultados com jejum. Cuidado, é um resultado temporário, né? Vão, estudem, pensem, né, isso que a Denise fala, né, em todos os processos fisiológicos, em toda a bioquímica, né, quanto mais a gente vai estudando, a gente vai entendendo tudo isso e vai conseguindo aplicar. E o principal é a gente tendo esses resultados na prática, é isso que a gente tem que ficar muito atento. Bom, eu agradeço de coração, você não tem noção, a alegria me dá, assim, eu tô, desde que você me convidou, estou muito feliz, mas agradeço de coração, e a gente faz uma próxima, e a gente pede aí para o santo da internet ajudar a gente. Com certeza, ó, já está marcado, vamos fazer outras, né? E vamos ver se a gente consegue fazer. Lê, tô aqui falando junto com todo mundo, né? Se a gente ver se a gente consegue fazer uma live, inclusive para responder perguntas, para a gente poder estar interagindo mais, né? Bater papo e ir trabalhando um pouquinho isso, porque é muito legal, é uma troca de experiências, né? E que eu acho que todos nós precisamos disso, porque a gente vivencia a nossa prática. Mas quando você vê que o outro está vivenciando uma prática, né, semelhante, obtendo os mesmos resultados, né, isso dá cada vez mais consistência a todo esse trabalho, a tudo isso que a gente vem fazendo. E como você falou, pode até ser que um jejum ou uma dieta cetogênica dê resultado a curto prazo. Mas comece a imaginar o que isso vai levar o organismo a médio e longo prazo. Tá? Então, e quando a gente tem essa troca e que a gente sente os resultados a partir do que você falou, do simples, o óbvio não pode ser esquecido, né? E a gente vê que muitas vezes o óbvio é esquecido, né? E ó, encerrei com chave de ouro essas 3 lives aí sobre dieta, né? E a próxima live, na próxima quinta-feira, eu vou estar aqui com o Murilo, né? Falando um pouquinho de sinais e sintomas aí de desequilíbrio nutricional, tá bom? Lelê, super obrigada, não tem, né? Agora eu vou te falar, eu que não tenho palavras para te agradecer. Meu tá Deus bom? do céu, que Mas honra! a gente vai, se Deus quiser, a gente vai aí fazer uma próxima, logo, se Deus quiser, tá bom? Se Deus quiser, Lê, um beijo para todo mundo, boa noite. beijo, querida, e boa noite para todos que acompanharam a gente, né? E como diz a Lelé, se Deus quiser, o santo da internet da próxima vez não deixa a gente na mão, né? Tá bom? Um beijo querida. grande. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.